Fala, meu povo, gaúcho investidor Renan Garcia falando. E o assunto do nosso vídeo de hoje é: não invista no MXRF11 antes de assistir esse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se gostar do vídeo e achar interessante e também outros assuntos que nós trazemos aqui, compartilhe com os amigos para que outros também tenham a oportunidade de aprender mais e de investir e conseguir aí garantir um crescimento a longo prazo para a construção de riqueza. Tá certo, gente? Então vamos para o nosso vídeo sem enrolação. Então, o que é isso? Não invista no MXRF11. Por quê? Por que não investir? Na verdade pode investir sim, só que eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Esse ativo MXRF11 é um ativo preferido do investidor iniciante. Muita gente gosta de investir nesse fundo imobiliário porque ele custa em torno de R$10, é fácil de comprar, né? Ele paga um dividendo relativamente alto, né? Enfim, né? Ele é muito fácil e muito atrativo para o investidor iniciante, né? Que está experimentando aí investimento na bolsa de valores, né? Mas tem algumas situações que eu vejo que não são muito positivas, né? Eu gostaria de trazer essas situações e se tu faz isso, eu sugiro que tu mude de estratégia com o passar do tempo. Porque tu pode estar colocando a tua carteira em risco, tá certo? E eu vou dizer o que pode estar colocando a tua carteira em risco e o que tu pode estar fazendo para melhorar aí a tua carteira para que ela fique mais segura, né? Seguinte, o pessoal fica entusiasmado, né? Porque compra lá o MXRF11 e vê que pinga umas moedas na conta e daí entende o que é o conceito de investir e receber renda passiva, se entusiasma e logo pensa: vou fazer uma coleção aqui de MXRF11, vou comprar 10 mil, 50 mil, 100 mil cotas do MXRF11 e vou viver de dividendos do MXRF11. Muita gente tem esse tipo de pensamento e realmente começam a comprar muitos ativos do MXRF11. Isso aí é uma coisa assim, é um erro muito básico, né? É um erro que muitas pessoas iniciantes cometem. Eu já vi muita gente comentando esse tipo de coisa, que fazem esse tipo de coisa. Então, o que fazer? Por que não posso ficar comprando o MXRF11 se é um ativo que paga muito dividendo e é um ativo fácil de comprar? Por que não posso ficar comprando só MXRF11? Eu nunca soube de problema envolvendo MXRF11. Mas problemas podem acontecer com qualquer ativo, não só com o MXRF11. E tu tem que estar preparado para eventuais problemas. Esse é o primeiro ponto. E outra, tem alguns fatores que tornam esse investimento do MXRF11 arriscado. Uma que o MXRF11 é um fundo imobiliário que ele em grande parte, predominantemente, ele investe em papéis, em dívidas, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Ele investe em dívida do setor imobiliário. Então, se alguma empresa não pagar a dívida,
automaticamente tu não recebe o dividendo relativo àquela dívida, né? Então, todo tipo de fundo imobiliário que investe em dívidas é um fundo mais arriscado, porque ele depende das empresas pagarem as dívidas, né? E tu já pode analisar que ele paga um dividendo alto, né? Por que ele paga um dividendo alto? É o fator risco-retorno, né? Se tu tem um risco maior, tu tem que ter um retorno maior, né? Essa é uma velha lei do mercado, risco-retorno, né? Quanto mais paga, mais risco está intrínseco nesse ativo, né? Então, se tu compra 10 mil cotas, 100 mil cotas, sei lá quantas cotas de MXRF11, tu tá com uma super exposição em dívidas. E se esse ativo der algum problema futuro, tu vai comprometer a tua carteira. Então, o que fazer? É o seguinte, se tu gosta de fundos imobiliários de base 10, né, esses que são fáceis de obter porque custam em torno de R$10 cada cota, é possível hoje tu ter uma carteira diversificada só com fundos base 10. Eu não gosto disso, já vou explicar por que eu não gosto, mas quem quer fazer, né, tudo vai de estudo, tem que estudar e tem que ver se isso vale a pena para ti. Existem fundos base 10 de tijolo, de shopping, que eu já trouxe num vídeo anterior, inclusive. Tem fundos de logística, né? Tem fundos de renda, que são imóveis comerciais, né? Tem fundos de lajes corporativas, tudo base 10. Tem fundos de papel, como o MXRF11, né? Tem fundos híbridos de tijolo. Então, tu consegue fazer uma diversificação de carteira com fundos base 10. Particularmente não gosto disso. Eu não gosto muito de fundos base 10, né? Eu tenho um único fundo base 10 na minha carteira e é um fundo de papel. E por que eu tenho esse único fundo de papel base 10? Os outros são todos base 100. Porque eu não gosto de investir em fundos de papéis por causa do risco. Mas, por uma questão de diversificação de carteira, eu apliquei na minha estratégia essa ideia de ter um fundo de papel base 10. Porque daí o que acontece? Eu faço a compra dos fundos que eu tenho que fazer no mês, os fundos imobiliários, e o dinheiro que sobrar na corretora, eu compro esse fundo de papel base 10. Então é uma forma de eu manter uma posição pequena em papéis e ao mesmo tempo estar diversificando minha carteira, comprando fundos imobiliários nesse segmento, né? Mas, que eu havia falado, eu não gosto de fundos base 10 por alguns motivos, né? O primeiro motivo que eu não gosto de investir em fundos base 10 é que geralmente os fundos de base 10 são fundos imobiliários muito pequenos. Se tu vê lá no Investidor 10 o valor patrimonial desses fundos, eles ficam ali em torno de 300 milhões, né? 300 milhões? 300 milhões. Fica ali 300 milhões, 500 milhões no máximo. São fundos pequenos, tá? Tem fundos, inclusive, que tem meia dúzia de imóveis. São fundos pequenos, tá? Esse é um motivo que não gosto, são fundos pequenos. Tem outros muito maiores, e quanto maior o patrimônio do fundo imobiliário, mais seguro ele é, tá? Isso para tijolo, tá? Para tijolo. Para papel, talvez também tenha um nível de segurança maior, né? Porque é difícil todos pararem de pagar suas dívidas
né? Então, talvez isso funcione também para fundos imobiliários. Mas, fundos imobiliários de papel, né? Mas, de qualquer jeito, o papel continua sendo mais arriscado que tijolo, tá? Uma que são fundos imobiliários menores, né? Patrimônio menor, 300 milhões, 500 milhões. Outro motivo é que eles costumam fazer eles fazem emissões de novas cotas com muita frequência. Eles querem executar um projeto novo para tentar crescer um pouco o fundo imobiliário. Então eles começam a fazer várias emissões de novas cotas, né, de subscrição. Às vezes eles fazem 2, 3, 4 subscrições no mesmo ano. São muitas subscrições que eles fazem. Isso é muito ruim, porque se tu não entrar nas subscrições, a tua carteira meio que dá uma inflacionada, né? Tu fica automaticamente diluído. Então tu acaba muitas vezes tendo que entrar nas subscrições para não ser diluído, né? Para tua carteira não dar uma inflacionada. Então esses são e outra que muitos desses fundos imobiliários, se tu vê lá no Investidor 10, muitos deles não vencem o CDI. Tem isso aí também. Muitas vezes o fundo imobiliário ele não vence o CDI. Ele não tem uma performance tão forte que nem os outros fundos imobiliários de base 100, que são fundos mais estruturados, né? Tem um patrimônio maior, e daí quando o patrimônio é muito grande, a gestora tem que ter uma capacidade mais assertiva para gerir tudo isso, né? Então, os fundos imobiliários de base 100 geralmente têm mais qualidade do que um fundo imobiliário de base 10. Porém, né, isso aí vai de cada um. Quem quer investir num fundo imobiliário base 10, hoje são fundos pequenos, mas no futuro pode vir a crescer, né? Então quem está investindo em base 10 também pode ter aí um crescimento no futuro. Talvez os fundos cresçam no futuro. Mas hoje, fundo imobiliário base 10 são fundos que apresentam essas questões, né? Tem um patrimônio pequeno, emitem muitas cotas, muita subscrição a cada ano, né? E muitas vezes não batem o CDI, né? E daí, voltando na questão lá do MXEF11, o que seria bom de se fazer? Se tu quiser continuar comprando lá os MXEF11, pro iniciante não vai ter grandes problemas. Pro iniciante, né, que está começando agora, não vai ter grandes problemas. Gastou 10, 20, 50 reais em MXEF11, tudo bem. Mas tem que cuidar o seguinte: quando a tua carteira chegar a um tamanho aproximado lá de 5 mil em diante, quando a tua carteira ficar nesse tamanho, compreenda que tu poderia estar tendo uma carteira diversificada, 5 ativos, vamos supor que tu escolhesse 5 ativos base 100. Tu poderia ter R$1.000 em cada segmento. Uns R$1.000 em shopping, base 100, né? Poderia ter um misto lá de tijolo, base 100, um fundo de renda, base 100. Poderia ter fundo de fundos, poderia ter um exemplo, lajes corporativas, exemplo.
e mais 1.000 de papel, talvez 1.000 do MXRF11. Então, isso aí, eu não estou dando nenhum tipo de recomendação, tá? Mas tu poderia ter uma carteira diversificada em 5 setores, tendo R$ 1.000 em cada um. Tudo base 100 ou o MXRF11 em um deles, daí seria um de base 10. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, procure diversificar, tá? O MXRF11 ainda não deu problema, mas nada garante que ele não possa vir a ter problemas, tá? E se tu diversifica, tu te protege de qualquer problema. Por enquanto é isso, né? Então diversifique, não fique juntando 10.000, 50.000 cotas só de um ativo, e aprenda mais, estude mais, para entender cada vez mais do porquê é importante diversificar e não ficar acumulando muitas cotas de um único ativo. Por enquanto é isso, gente. Renan Garcia, Gaúcho Investidor. Curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Fique com a gente que aqui tem muito mais vídeo, muito mais informação para quem está iniciando no mundo dos investimentos e às vezes está meio confuso, não sabe por onde começar, ou quem quer aprender um pouco mais. Cola com a gente aí, Renan Garcia, Gaúcho Investidor. Abraço!